Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. E hoje quem está aqui com a gente no Hora H é o Felipe Melnick. Antes de começar, e eu não sei nem se o Antônio já está filmando o Felipe, mas antes de começar, Felipe, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por vir conhecer a nossa sede, por te dispor a conversar e falar um pouco de ti, muito além dos teus negócios e dos teus feitos. E te dizer que antes de te dar a palavra, eu fiz um texto para ti. E aí eu queria te apresentar da forma como eu li tudo a respeito da tua história, né? Tanto daquilo que tu me trouxe, quanto daquilo que eu, enfim, vi por aí, porque tu anda por aí, né? Hoje a rede social nos permite isso e a internet. Tô curioso. Então vamos lá. Algumas pessoas constroem negócios, outras constroem resultados. Mas existem aquelas que constroem uma presença tão forte que em algum momento a linha entre quem elas são e o que elas fazem simplesmente deixa de existir. O convidado de hoje é alguém que vive nessa fronteira. Um cara que saiu de uma realidade comum, sem atalhos, e decidiu desde cedo que não ia ser espectador da própria vida. Criou, venceu, performou, se expôs, venceu de novo. Nos negócios, nos esportes e na vida. Mas talvez a pergunta mais interessante não seja sobre tudo o que ele construiu, e sim sobre o que tudo isso construiu dentro dele. Porque por trás de grandes números, grandes eventos e grandes conquistas, existe um homem movido por intensidade, por justiça e por uma inquietação que não aceita o comum. Isso me chamou muita atenção. O que, ao mesmo tempo que inspira muita gente, também carrega pressões, escolhas e conflitos que poucos enxergam. Hoje a gente não vai falar só de sucesso, a gente vai falar de identidade, de marca pessoal, de verdade. Eu sou a Juliana e esse é o Hora H. E hoje você vai conhecer quem existe por trás do nome Felipe Melnick. Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo esse interesse que tem em mim. A gente fica sempre grato, né? E acho que só esse texto a gente não precisa falar mais nada. Já está ótimo para mim, já teve minha participação, já sei com uma propaganda. Não preciso de mais nada. Né? Daqui em diante eu só vou piorar a história. Capaz! Não, o interessante desse texto, que eu fiquei pensando assim, o que eu vou dizer do Felipe sem dizer o que nós vamos fazer aqui, né? Porque ele tem muito para dizer. Que realmente me inquietou foi a tua inquietação. Eu pensei, não é incomum a gente conversar aqui no Hora H com pessoas que fizeram muitas coisas, mas são muitas vidas que tem aqui, né? A gente comentou isso antes de entrar, né? Porque foram muitos segmentos e muitas escolhas diferentes dentro da mesma vida, muitos sabores, né? É verdade. E não só sabores diferentes dentro, se a gente fosse considerar mercado, o mundo, oferta do mundo, mas também dentro das partes da vida da gente que envolvem família, esporte,
paixões, comida, gastronomia, foi de tudo tu conseguiste de realizar alguma coisa. Então, é realmente intenso ler sobre a tua história. E eu vou trazer aqui uma mini bio do Felipe, que eu acho que ela quase dispensa essa apresentação, mas acho importante trazer porque talvez muita gente não saiba tudo que o Felipe já fez além da Melnick, que é o nome que tu carrega contigo. Mas tem muita coisa para a gente desbravar aí sobre a tua história que eu achei interessante. Eu adorei fazer o roteiro da nossa conversa. Olá. Então, o Felipe é empresário, sócio e diretor comercial da Melnick, líder em construção civil no sul do Brasil. Na empresa, criou a primeira housing do Brasil, liderando o processo de relacionamento com o mercado, responsável por 70% das vendas. Precursor do Melnick Day, maior evento imobiliário do país, chegou a vender 320 milhões em um único dia e 2,5 bilhões nas 15 edições. Criador e implementador da troca de comissões por margem na Melnick, criou uma metodologia que mudou o resultado da empresa. Criador do Paleta Atlântida, maior churrasco do mundo, que em sua 9ª edição levou mais de 200 mil pessoas à beira da praia. Esse já é um outro viés do teu negócio, né? No esporte, Ironman Finisher possui o recorde brasileiro no circuito polar, que foi na Groenlândia. No mundo social, é ativo no board do EO, única rede global peer-to-peer, exclusiva para empreendedores, presente em 64 países e com mais de 18 mil membros. Nas mídias sociais, top 20 voices da construção civil pelo Cúpula. Na família, é casado com a Júlia e tem 3 filhos, Lívia e os gêmeos Eduardo e Laura. Não, é E muita os coisa. cachorros, o Fluffy e o Simba. Olha só, não, é muita coisa e muita gente, né? É muita realização e muita gente, família grande, enfim. Felipe, tu te define como uma pessoa intensa e complexa. O que as pessoas ainda não entendem sobre o Felipe? Boa pergunta. Eu acho que primeiro essa definição, assim, eu gosto dela. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito as coisas, assim, quando eu entro, eu tenho que entrar, eu tenho que... É a win, sabe? O que eu faço, ou eu entro ou não entro. Não serve muito para mim o meio termo. O meio termo é algo que eu odeio, né? Eu brinco até sobre o meio termo, que o meio termo é o seguinte: tu quer sair para jantar com a tua esposa, tu quer comer churrasco, ela quer comer sushi, e para fazer o meio termo vocês vão num restaurante de massa. O meio termo não agrada a ninguém, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou intensa. E aí eu acho que o que eu aprendi, talvez o que eu gosto muito, assim, e eu aprendi nas corridas, e eu vi que tu gosta, adepta à corrida, que a corrida, quando a gente ia correr uma maratona tem 42 quilômetros, e as pessoas vibram muito os 100 metros finais, a linha de chegada, aquele momento pódio, a chegada, o abraço, tudo, e tem muitas pessoas que vivem a vida para as linhas de chegada. Só que a linha de chegada na maratona ela é 30 segundos, e a maratona tem 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu aprendi a viver, a gostar do caminho. Eu acho que a jornada, o caminho é muito mais gratificante que os momentos, as vitórias, as grandes vitórias, os grandes marcos. As pessoas pensam muito nos marcos, as pessoas pensam muito no presente de aniversário que vai dar, mas não todos os dias como é que tu vai vivendo com a pessoa. E eu prefiro a história, a jornada. Eu acho que a jornada ela é muito mais gratificante, e às vezes eu nem comemoro tanto a chegada, a linha de chegada, o grande momento, porque eu acho que a gente foi vivendo o resto. Então eu gosto de viver, eu gosto de pessoas, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de quem eu tô, dos meus amigos, e eu gosto de viver com eles. E aí fica fácil as coisas, porque a gente, graças a Deus, tem a sorte de ter amigos maravilhosos, família maravilhosa, pessoas maravilhosas no trabalho, e aí fica muito mais prazeroso, não é trabalho, é prazer. Engraçado esse viés, porque é como se a vida é uma celebração, né? A gente não precisa ter as datas, né? É uma celebração todo dia, estar com as pessoas que se ama, realizar o trabalho que se gosta, que acredita. Então tem muito a ver com isso. E a corrida, eu acho que você trouxe bem, assim, ensina muito, né? A questão do... eu tenho uma contagem que é 1, 2, 3...
Um, dois, de e eu sempre respiração. conto que cada um respira de, né? E eu já vi que as pessoas respiram de formas diferentes na corrida. Mas é engraçado que eu sempre penso nos um, dois, três. Mas agora mais três. Um, dois, três. Agora mais três. É Vai sempre indo. assim, e não agora pensar no toda a quilometragem que tem que ser feita, né? Então é Não, engraçado isso, acho viver, que eu acho que viver o ensina. momento é. Então, tem aquele filme clichê fácil, assim, o clique, que é uma, Aham. não é um. É As uma, crianças adoram. mas, no fundo, ele tem uma mensagem muito forte. Muito. Muito forte. Eu acho que essa é a mensagem para quem quer só olhar os grandes feitos, ou ficar lutando, olhando para o que está faltando, o que precisa conquistar, ele não curte o que conquistou, e as coisas são tão simples em volta da gente. Então, acho que assim fica mais fácil viver e ser feliz, né? É. Tu te vê diferente, Felipe, antes de todas as conquistas, enfim, quando tu me contou do Felipe aquele que pegava o ônibus para ir para o colégio, que tinha uma vida classe média, é, e agora um Felipe que conquistou várias coisas, né, que conseguiu realizar coisas nos teus lugares de maior paixão, né? Tu vê a diferença entre esses dois Filipes? Eu acho que o bonito seria falar, não, somos sempre a mesma coisa, e era isso, né? O lado do não, que eu não vejo diferença, é que eu continuo com a mesma família, exatamente com os mesmos amigos, não mudou, né? Acho que a gente tem que ir com a maturidade saboreando também as coisas que dão certo, as recompensas que a gente tem, porque a gente se dedica muito e a gente tem que curtir as recompensas que a gente pode curtir, mas a essência eu acho que nunca muda. Os valores, as coisas inegociáveis que a gente tem conosco mesmo, acho que esse é muito difícil da gente mudar. E eu sou muito simples, né? O meu prazer é estar com os meus amigos, com a minha família fazendo churrasco. Ponto. Simplesmente assim eu tô hiper realizado, hiper realizado. Então fica, graças a Deus, não mudou, esses daí continuaram exatamente o mesmo. Ah, que legal. O quanto isso mudou a tua relação, com o dinheiro e com o sucesso, essa questão de tu ter vindo de uma família que construiu a sua riqueza. Eu acho que a gente, graças a Deus, nunca passou fome, não foi uma infância super complexa deste modelo. A gente teve uma família de classe média, e é tudo que a gente falou, assim, ia de ônibus para o colégio, acho que era A como gente ia. fazia isso há um A tempo gente atrás, fazia, né? né? E passava por baixo até da roleta, Aham. para só a fichinha valia uma pipoca, uns churros na frente do No colégio, né? colégio. Onde é que tu estudavas? No Israelita, Um né? É. israelita. E eu acho que a gente foi conquistando muitas coisas, assim, a gente foi conquistando. Eu acho que é fácil dizer, depois que a gente conquista o, a questão financeira, que ela não é importante. Eu acho que ela é importante. Ela é importante para a gente ter uma estabilidade. Eu acho que não vale a pena se transformar ela na coisa mais importante de todas, né? As pessoas que abrem mão dos outros valores pelo que a conquista pode dar. E senão a pessoa vai ser um eterno infeliz. Porque quem eu vejo que vai conquistando e mudando as suas ambições, e às vezes tem gente que eu vejo que vai mudando os ciclos de amigos, vai mudando as suas casas, estava numa casa de um tamanho e vai para uma outra, daí essa daí já não serve, daí compra um carro, daí é um carro melhor, e aí vê que o outro é um outro carro, daí quando tu vai ver o outro já tem um avião, e tem, não sei, o que, tu vai estar sempre infeliz atrás. Acho que hoje a gente é muito grato, tem que ser grato pelas coisas que a gente conquistou, pelas coisas que a gente tem, e tem que saber viver as coisas que tu conquistou. Então, eu não acho que tem uma mudança, assim, eu acho que o dinheiro não interfere. Claro que te dá segurança, te dá tranquilidade. Às vezes a gente olha algumas coisas e fala assim, bah, que absurdo, como tá difícil. E que bom que a gente tem essa tranquilidade. Mas eu não acho que mudou muita coisa, tá? Eu acho que eu não sou materialista, não é meu, não é meu. Roupa de grife, eu odeio shopping. Para mim, a roupa que eu tenho ou é que o meu irmão me dá, que ele vai nos lugares,
Quando carro, meus irmãos falam, tu tem que trocar de carro porque tá ficando estranho. Eu não valorizo, então. E tem gente que valoriza e não tem problema. Agora, eu valorizo outras coisas e essas Não coisas é eu teu. gosto. Sei lá, eu gasto um monte numa picanha, isso eu valorizo. Ou um vinho que eu gosto. Então, graças, eu dei a sorte das coisas que eu valorizo não serem caras ou financeiras importantes. Foi engraçado hoje quando tu entraste aqui, a gente está numa sala de vidro, enxerga, enfim, o convidado chegando, e o Felipe chegou com a camiseta da Melnick, né? E daí eu disse pro pessoal aqui, ai, eu tinha que colocar minha camiseta da Gamídia, porque aqui na Gamídia o João Pedro e vários funcionários usam a camiseta, né? A gente curte muito. Ou final de semana do Grêmio. A do Grêmio. Então, é engraçado porque são as camisetas das paixões, elas estão mais relacionadas a, enfim, a vestir de fato aquilo que ama, né, que Sabe que acredita. eu não sei se é só da paixão ou é da simplicidade. Eu adorava uniforme no colégio, né? Tu acordava, tinha 2 uniformes, pegava, botava o uniforme e ia sair. E Fácil, é né? fácil, pra que ficar olhando um monte de coisa? É tão fácil botar um caminho de calça jeans e foi assim. Acho que a simplicidade que isso traz pra mim, ele é muito bom. Eu gosto muito de estar com a camisa da empresa e acho que sim, tem um valor que a gente leva, né? De estar com a camisa da empresa, com as coisas que a gente acredita, e a camisa do Grêmio. Meu filho usa todos os dias. Eu Todos sei os como é que é, dias. eu tenho um filho do meio que é assim também, tarado. É muito legal. Falando que hoje tu é um dos nomes mais fortes nas redes dentro do teu setor. O que que o Felipe da internet é comparado ao real, assim, ao dia a dia? Tu hoje precisa ou segue algum contexto que é objetivo nessa comunicação ou é o Felipe? É esse Felipe que está sentado comigo aqui. Esse negócio de internet, ele vai variando, né? Eu sou muito presente dentro das imobiliárias, dentro dos corretores, e aí ele era um canal de comunicação para eu conseguir falar com eles. Então não tinha um planejamento, a gente foi fazendo, daí um dia o marketing me chamou, para aí, Felipe, a gente tem que dar uma melhoradinha nisso, chamou uma equipe para ver, e eu não tenho, assim, pautas certas para tocar, a gente vai mostrando um pouquinho mais da vida. Tem momentos que aparece mais, tem momentos que aparece menos. Aí, obviamente, falar, olha, filho, não dá para aparecer de sunga, não dá para fazer isso. Então a gente vai aprendendo, a gente tem que se colocar direito. Mas eu sempre me preocupo muito com essa questão de internet, de visibilidade. Hoje está tendo um movimento, e eu achei bem legal, me fugiu o nome dele, da Reserva, o Rony, Uhum. né? Que está falando assim, tem muita gente aí na internet que não fez quase nada e promete muita coisa. E a internet permite isso, permite que todo Uma mundo contação de história, conte né? ou todo mundo apareça e fale, e aí os fatos não são verificados. Então, eu acho que na internet tem alguns pontos, algumas empresas que se posicionam que quando acontece um fato, vou pegar na mídia. Quando acontece um fato, vejo um negócio, eu vou lá na RBS, eu vou lá na CNN para ver se é Conferir. verdade. E às vezes a gente conquista essa credibilidade. As pessoas olham o negócio, eles vão ali ver no meu mercado para falar. E eu gosto. Eu gosto de palco no sentido de falar com as pessoas, de contar história, tudo, e aí ficou fácil fazer essa internet e naturalmente foi indo. Até eu fiquei surpreso quando me indicaram pelo Cúpula do Top Voice, depois eu tive outras indicações, e claro que a gente se enche de orgulho, né? Mas eu não tenho um programa, um estilo, assim, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, vou contando um pouco da minha vida, e eu percebi que as questões pessoais, elas são o que mais chama atenção, as pessoas têm mais curiosidade que efetivamente do negócio. Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade em conhecer a pessoa por trás, né? Quando a gente vê qualquer coisa edificada, grande, de sucesso, que realmente impacta muitas pessoas, tu pensa, mas como é que essa pessoa, quem é essa pessoa que pensou isso? Né? Como é que funciona a vida dela, né? Essa pessoa é família, como é que a coisa funciona? E aí me veio a curiosidade de entender
Como é que tu faz esse cuidado e essa linha que divide o que tu quer preservar com aquilo que é importante que apareça, porque é a tua personalidade, é o Felipe ali, pai também, esposo, que tem as suas paixões na vida pessoal, né? Seus esportes, suas festas, seus churrascos, enfim. Como é que tu Minha mede? vida é muito aberta, assim, graças a Deus. Eu não tenho vergonha, eu não escondo as coisas, os positivos e os negativos. Então ela é muito aberta. Acho que as censuras têm que a minha esposa não põe as crianças com o uniforme do colégio, que pode não sei do Sim, quê. sim. Ou o pessoal do marketing não pode fazer isso, tem cuidado. Mas eu me exponho, mas de uma maneira mais que é tranquilo, assim. Eu vejo, sei lá, eu quis fazer transplante, botei cabelo. Todo mundo se esconde que ia botar. Eu falei pra todo mundo qual o problema que eu ia botar cabelo, né, transparente. Então, cada um tem as suas questões, eu sou muito transparente. Então, a minha vida, ela é muito aberta. Eu acho que é incrível, acho que as pessoas têm curiosidade, me chama atenção, assim, e é natural. Eu tive um momento que a gente foi morar fora do país. A gente ficou 3 anos e meio, eu, minha esposa e as crianças. E quando a gente voltou, meus filhos foram muito jovens. E aí a minha filha mais velha, quando voltou, ela já estava começando a ler. E ela começou, passou num tapume, viu Mel, passou num outro, viu Mel. Passou uma semana, 10 dias, ela falou, um dia, papai, nós somos famosos? Sabe Que assim? legal. A gente tem que pensar o que vai falar, né? Ele falou, não, Lili, a gente não é famosa, é a empresa que é, mas a gente não é. Então, vai indo e começa esse misticismo sobre as pessoas, né? E, obviamente, a nossa empresa cresceu, a gente tem uma posição de destaque e as pessoas criam as curiosidades e é umas coisas até que para nós tinha que ser hilário, isso tinha que ser engraçado. A gente vai em alguns lugares tem pessoas que pedem para tirar foto. Eu falei, como tirar foto? Né? Não faz sentido nenhum, né? Mas no fundo a gente é simples. Eu gosto de uma frase de filme, tem um filme besta de novo, né, que é aquele um lugar chamado Notting Hill, que é com a Sim, Julia Roberts, que ela pega um momento e fala assim, e vai falando com ele, fala assim, mas no fim eu sou apenas uma mulher querendo conquistar um homem, uma pessoa. Tira tudo, nós somos seres humanos, né? Nós temos sentimentos, nós temos felicidades, nós temos tristeza, nós temos os mesmos problemas e efetivamente alguns negócios deram mais certo. ah, Também temos nossos super problemas. Então eu acho estranho quando as pessoas vêm olhando assim, bah, olha quem tá ali, às vezes tu escuta, tá ali. É uma loucura, a gente tem que ser orgulhado dos nossos feitos, né? E saber que tem que, junto com isso, vem a responsabilidade. É lá era o Homem-Aranha que vem, grandes poderes trazendo grandes sim. responsabilidades, e as responsabilidades são verdadeiras, a gente tem que pesar mais a nossa voz, ver direito, não... Eu lembro quando começaram os grupos de WhatsApp, olha, se cuida, não põe uma coisa sem checar 10 vezes, porque quando a gente põe uma coisa, as pessoas param e olham, então a gente tem as responsabilidades, responsabilidade de desenvolvimento da cidade, responsabilidade com terceiros, então... eh, isso que a gente conquistou trouxe muita responsabilidade para a gente. E essa coisa de ter um nome no negócio, né? Porque o teu nome é o nome do negócio. O nome de vocês, né? É, é estranho, assim. Tem momentos que é prazeroso, tem momentos que dá medo, né? É, Esse não quer falar, né? Sim, meu nome é Felipe. É, tem, tem medo. Eu, Me veio agora na cabeça, a gente vai viajar, eu e minha esposa, a gente foi para um curso no lugar do Caribe e depois eu resolvi passar 3 dias em Cuba, com vários problemas que teve. Mas a gente foi para Cuba. E não me falaram que eu não podia, que não era só o cartão de crédito, não pesquisei, eu não levei dinheiro e acabou o meu dinheiro. Em Cuba tava super complicado e eu tava na beira da praia, num lugar, e eu escutei uns brasileiros falando no meu lado, né? E aí eu fui falar com eles e eles começaram a falar que eles iam voltar aquele dia de noite pro Brasil. Falei, cara, tu não tem dólar que eu te faça um Pix no Brasil? O cara, pode ser. E obviamente estava em Cuba e eles eram
pessoas de movimentos de esquerda radical ali que estavam lá. E aí foi tudo e foi indo, eles, eu tenho $300, eu fiz o Pix para ele, quando ele olhou, Melnick, é da incorporadora? Eu falei, não, não, quem dera. Então, às vezes, Sim, que discussão que se abrir ali. dá um negócio, como às vezes também tem as vantagens, às vezes tu vai chegar num restaurante e o cara fala, para, deixa que eu te consigo uma mesa boa, também tem as suas vantagens, você tem que saber jogar as vantagens e desvantagens das coisas. Sim, que legal essa história. Mas eu imagino, né, nesse país, né, e com essas pessoas, e tu carregando um nome que é um nome que tu não consegue te separar, né? Um nome que tá junto contigo, que tá junto com vocês. Talvez aí que a Lívia tenha se, né, Com certeza. se atrapalhado, ou se. Porque é realmente. Eu fico imaginando interessante vocês se verem assim em todo lugar, sendo citados não só como pessoas, mas como como uma incorporação, como empreendimentos, né? Eu passei pelo um prédio da Melnick na vinda, E aí então. as pessoas falam bastante, sim, a gente depois vai indo, é o nosso dia a dia, tu vai se acostumando, mas obviamente enche de orgulho. Ai, que legal. Existe um custo emocional, assim, em sempre querer corrigir as coisas pensando no teu senso de justiça, e que isso é uma coisa que tu traz muito forte, né, nos teus valores. Tem um custo para ti isso, no teu trato, no dia a dia, tanto nos negócios quanto na vida? Eu acho que esses são aqueles valores inegociáveis, né? O certo é o certo, o justo é o justo e fica muito mais fácil as coisas quando tu vai estar fazendo o certo, né? Quando tu pode dormir tranquilo, tu tá. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que poderiam ser melhores, mas a longo prazo sempre o certo é o melhor caminho. Não, não adianta, assim. Então, que bom que a gente pode se dar o luxo de poder escolher e também escolher sempre o certo. Acho que eu escutei uma vez de uma pessoa, mas é muito mais fácil ser correto, justo, quando está bem financeiramente. Acho que é de verdade. Acho que às vezes a vida põe alguns dilemas para gente, mas se isso fosse verdade, não teria corruptos com dinheiro, não teria ladrões com dinheiro. Eu acho que está no perfil de cada pessoa e vem desde a escola, assim, quando eu vejo uma coisa assim, uma injustiça, assim, meu sangue ferve, assim, é meu, é meu. Eu acho que eu tenho que ir atrás do que a gente, dos nossos valores, do que nos deixa feliz e ser assim me deixa feliz. Pois é, eu tinha separado aqui uma pergunta que é se ser justo já te prejudicou, né? Considerando que tu representa tanta coisa hoje, tantos interesses, né? Porque, na verdade, quando trabalha num negócio, um empreendimento muito grande de vida, isso envolve muitos valores e muitos interesses que não são só única e exclusivamente teus, né? E como é que isso Eu, já foi? eu não acho que me prejudicou. Eu acho que eu deixei de fazer bons negócios momentâneos, boas coisas momentâneas, né? E eu acho que uma carreira, uma vida, ela não é medida só pelo prazer, ela é momentâneo, ela é pela a longa jornada. Então, sim, obviamente, a gente já deixou de fazer negócios que poderiam ter sido bons naquele momento, mas mas tá claro que não, que a longo prazo não seria. Que quem comete um crimezinho ou uma coisinha errada vai indo para outro, vai indo para outro, vai indo. O que machuca, às vezes, hoje eu acho que a gente tem um mundo e um Brasil e uma Porto Alegre muito polarizada. E essa polarização faz com que pessoas olhem, e foi desenhada essa história no Brasil, que empresários que obtiveram sucessos profissionais têm que ter feito algo errado. Então, agora a gente está vivendo até uma polêmica de um empreendimento nosso no Shopping Total, e aí tu vê as críticas de internet, assim, são coisas absurdas, assim, falando, deve ter feito algo por trás, mudaram o plano diretor, e a gente fala assim, olha, a gente faz tanto pela cidade,
A gente doa tanto pela cidade, a gente doa muito mais que recursos, a gente doa muito do nosso tempo e tem gente que fica julgando, julgando, julgando. Isso dói, assim, e não é só com a gente, são com outros. Nós estamos num momento muito polarizado e a nossa cidade, o nosso estado está do jeito que está por consequência disso daí, porque a gente não consegue passar por cima disso. A sociedade não consegue passar, a gente não consegue desenvolver nada na nossa cidade. Eu gostei esses dias, eu escutei talvez num podcast, um comentário do Eugênio Corrêa, um amigo meu, que eles falou que quando eles estavam pensando em fazer ali na orla o me fugiu o Embarcadeiro. embarcadeiro, Isso. eles foram para Dubai e Dubai era um deserto. E eles conseguiram fazer, depois de muitos anos, aquele pedacinho na cidade com muitos. Os caras fizeram um país. Como é difícil de fazer as coisas aqui. A Orla não podia sair e teve um abraço coletivo. Parece que eram uns criminosos que queriam fazer uma coisa na Orla. E olha como é maravilhoso da cidade. Então, tudo na vida, se tu olhar por algum lado, pode ter um ponto negativo. E tem um grupo hoje na sociedade que só fica buscando o ponto negativo de absolutamente tudo, seja para um lado ou seja para um outro. E aí nada sai aqui no nosso estado. Absolutamente nada sai. Muito difícil de empreender no nosso estado, muito difícil de viver no nosso estado. E é muito difícil de ver que os outros estão passando na frente e a gente não consegue andar. Então, acho que esse peso também acontece aqui, as coisas, e é como é. Existe uma resistência, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, à colaboração, né? É uma coisa interessante isso, né? Quando a gente olha, faz uma análise nós aqui que também somos empresas, empreendedores, né? Dessa questão da colaboração do poder privado com o público nunca parecia uma coisa boa, uma coisa justa. E Como aí a se não gente pudessem trabalhar em conjunto, não né? consegue, e aí o nosso estado não evolui. A gente olha Santa Catarina passando por cima do nosso estado, o Paraná passando por cima, e aí tudo é culpa dos outros e a gente não consegue. Infelizmente, como sociedade, a gente não conseguiu evoluir muito aqui no nosso estado. Infelizmente, esse é um desafio do empreendedor daqui, né? Com relação a dificuldades, né, já passadas, né, quando a gente fala nos baixos, aqueles que eu te trouxe numa pergunta prévia, que é o que eu faço para eles para construir um roteiro ali, tentar seguir alguma coisa, eu não quero perder as coisas, né, Felipe? Então, eu construo, mesmo que a gente fuja, um roteiro para tentar trazer o máximo possível, assim. E eu trouxe aqui a questão da época da produtora e das questões jurídicas que tu me trouxe, que foi uma incomodação, foi uma época de baixas, né? Foram um assunto que te trouxe algumas baixas. O que esses momentos fizeram contigo internamente? Assim, o que esses momentos que realmente trazem desafios importantes e que mexem também com os teus valores, né? Sabe que eu vou indo assim, eu não acho que a época da produtora e da produtora de eventos, a Guadalajara, Formatura e das casas noturnas foram de baixas. É uma época que eu tenho aí de muita saudade, assim. Não, desculpa, esse acontecimento em si das questões O ponto para mim que a jurídicas. gente conversou um pouco, entre as coisas, a gente teve casas noturnas que nós vendemos. Eu não sei se eu vendi ou se eu dei, porque até hoje não recebi o dinheiro. Então, talvez eu dei elas, né? Te vendeu para conhecidos, amigos e pessoas próximas, e por isso a gente não fez toda a documentação da melhor maneira possível, e isso acabou virando processos. Eles quebraram depois, e o fato deles quebrarem, no nossa legislação, a gente é responsável depois, e teve N questões que moldou a gente no fato de ser muito mais profundo na visão jurídica e ter plano A, B, C, D e E conseguir botar tudo no papel. Então, eu acho que as coisas negativas, os pontos negativos, eles só são realmente negativos se a gente não aprende, não faz aprendizado. Então foi uma coisa que nos machucou muito no momento, mas eu acho que trouxe muitos outros ganhos depois. Eu sou otimista por natureza, não adianta. Então eu sempre eu vejo o lado positivo das coisas, né? Então, óbvio que foi um momento duro quando a gente passou, teve
formando a vida, não começando a ter o nosso próprio dinheiro e deu muito problema aí que nos trouxeram, mas eu passo isso hoje muito tranquilo sobre essa fase. Eu acho que do mesmo jeito que a gente investe tempo e dinheiro para estudar, para se formar, às vezes a gente tem que investir tempo e dinheiro em outras coisas para formar o nosso caráter do jeito que a gente é. Sim, na vida. Eu tinha colocado aqui como pergunta o que que tu tinha aprendido sobre confiança, e eu acho que é isso, né? A questão do olhar, e tu falou, tu trouxe um pouco da questão jurídica, de olhar com mais cuidado, mas o que que isso trouxe de mudança, de aprendizado para ti com relação à confiança nos outros e em ti também? Eu acho que questão de confiança, primeiro, ela é fundamental, né? A gente vê assim dentro de uma empresa assim, quem é que está conosco de verdade e quem é que está ali por momentaneamente. Né? Quem que são as pessoas que tu pode se abrir e a gente vai estamos junto nesse barco assim. Então, tu conseguir criar uma base sólida de pessoas em volta de ti que tu possa confiar e resolver os problemas, ele é fundamental, porque a vida ela não é linear, né? Ela tem seus momentos altos e baixos ou desafios, né? E eu acho que também, junto com isso, a maturidade é entender que nenhuma vitória ela é eterna e nenhum problema ele é tão grande assim que a gente vai passar. Mas a confiança, tu conseguir estar com pessoas ao teu lado que te permitem olhar os problemas e encarar eles e resolver eles é o que faz as pessoas evoluir mais rápido, né? Então, fundamental. E a gente vai aprendendo na vida a olhar as coisas com um pouco de mais maturidade. Assim, olha, isso aqui eu já passei, eu já vi, já olhei esse negocinho. É, eu estava agora falando com uma colaboradora nossa que é nova, e aí veio no Melnick Day, agora que a gente teve, um cliente que ele entrou lá, que ele queria comprar 150 milhões em imóveis em Bitcoin. Daí ela me chamou assim, Felipe, eu tenho um cliente que eu falei assim, deixa eu te falar assim, vamos lá, tu atende ele, dá teu máximo, mas eu já passei por isso. 3.000 vezes que aparece um cara milagroso do nada. 1 em 1 milhão é verdade, talvez seja o teu. Vai lá e dá o. Mas eu não vou perder tempo aqui dentro até evoluir esse negócio. Sentei 5 minutos com ele, não, porque vai entrar os bitcoins na quinta-feira, vai estar falando, então na quinta tu volta aqui. Então, mas como é que tu fala pro cara de 150 milhões? 99,9% das vezes não é assim. Isso é maturidade, a gente vai entendendo, a gente já caiu, já errou, já foi de novo, já errou. E pode ser que ele seja verdadeiro essa vez. Pode ser. Que os desafios da vida assim, ensinam, né? Tu correu o Ironman e até a maratona mais gelada do mundo na Groenlândia. O que que te atrai em desafios extremos assim? Na verdade, isso está na tua vida, né? Porque a gente está falando de todas essas voltas aí, falamos de alguns profissionais, mas essa aqui eu acho que ela desenha muito, assim, ela reproduz muito Eu, esse teu jeito, né? isso desse vai ser um ponto importante, assim. O, o Iron Man, e eu primeiro agradeço muito ao Lucas Preto, que foi meu treinador, amigo. Eu já corria, tinha feito algumas maratonas, algumas provas, e eu cheguei lá e falei, Lucas, eu queria que tu me treinasse para fazer o Iron Man. Ele, tu quer fazer triatlo? Eu falei, não, quero fazer o Iron Man. Ele, não, mas tem todo um tempo de treinos para fazer uma prova pequena, uma média. Eu falei, não, tu não entendeu, eu vim aqui para fazer o Iron Man no ano que vem. Ele falou, é impossível. Isso aí é para matar um treinador, né? Não, isso não é assim. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não queria fazer teatro, eu queria fazer o O Ironman. Ironman. Era um desafio. Né? E Tu ele, né, fizesse o Ironman de Floripa. fiz também. E aí tem o 70.3, que é o meio Ironman. Falei, cara, eu não vou treinar um tempo para fazer meio alguma coisa. Se existe, existe, eu vou fazer ele. Sim, voltando para o esquema aquele da comida, né? Não vai ser massa. Não, eu vou fazer. Então, eu fiz. Eu gosto do desafio, foi maravilhoso. Aprendi muito com o triatlo, disciplina, resistência. Ninguém faz uma prova de Ironman sem treinar. Você tem que ter muito treino. Mas o que me chamou mais atenção para mim foi essa outra prova que eu fiz na Groenlândia. Ela começa com uma história que eu estava no sofá de casa, a filha ainda filha super pequena, estava super pequena mesmo.
E eu estava vendo uma reportagem no Fantástico, uma pessoa que ia fazer uma corrida na Antártida, que teve um seriado, Planeta Extremo, acho que era, assim, e eu tava olhando aquilo, mas assim, vidrado na TV, olhando aquele negócio assim, e aí veio o intervalo. E aí minha esposa falou assim: que tipo de maluco que faz um negócio desses? E eu assim, Não eu, me desafia. isso aí eu, é exato. E aquilo ficou assim na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar na internet, eu me acordo muito na madrugada. Assim, eu entrava e eu olhava, eu pesquisava, e pesquisava, e pesquisava uma. E aí quando eu fui pesquisando aquela, de repente eu encontrei que tinha a mais gelada do mundo, que era na Groenlândia, do outro lado. E um dia eu chamei a minha esposa e falei: amor, tô pensando em fazer a maratona da Groenlândia. Ela, como? Não, mas aquele não é perigoso. Eu falei: tu vai morrer. Eu falei: mas se eu não fizer, eu vou morrer por dentro. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer. Ela: não, mas você tem um filho pequeno. Eu falei: tu não entende. É mais forte do que eu. Se existe, eu tenho que fazer. E aí eu comecei a me inscrever, comecei a me preparar. Aí foi uma loucura, É uma assim. preparação especial para uma dessas geladas ou tu segue o treino de maratona? É uma preparação especial, assim, mas ele tem muitos medos nossos, muito desconhecimento, né? Qual é a roupa que eu vou usar? E aí eu tinha que pesquisar esse tipo de roupa. Eu falei assim: que absurdo! E que mesmo que eu fui comprar roupa, eu pensava que era roupa grossa, ela é muito mais fina que isso daqui é roupa. E aí tem as lógicas, depois tu vai vendo qual é o gel que tu vai tomar, porque o gel a menos 50 graus ele congela. Qual é a alimentação? Como é que então eu tinha muito desconhecimento. E aí tu vai pesquisando, vai entendendo. E obviamente que se um cara da Groenlândia quer correr uma maratona no Rio de Janeiro, ele vai começar a perguntar: mas qual o protetor solar que eu tenho que usar? Eu corro sem camisa ou corro com camisa? Eu não vou suar muito. Então, tem milhões de pessoas que correm maratonas no Rio de Janeiro, no calor, e tem milhões que correm no Rio, e o mundo está preparado para isso daí, já tem absolutamente tudo. Era só eu que tinha meus próprios medos e desconhecimentos, e a gente foi montando um treino para isso daí, Tu seguiu na entendeu? mesma lógica do Não, preto aqui, fez todo. eu segui com ele, mas foi bem diferente, porque como eu não conhecia o terreno e era neve e esse ia ser fofa, não era fofa, tudo, eu não sabia conseguir medir o pace, como é que ia ser. Então a gente fez todo um treinamento pelo coração. Eu sabia que eu poderia seguir tanto tempo a 160, 170, 180, então foi assim: eu vou correr isso aí em um período X e eu sei que as primeiras 2 horas eu tenho que estar a 160 o meu A tua coração. métrica era batimento. Era 100%, eu fiz todo o treino 100% por coração, e o terreno ia ser uma variável que eu ia descobrir lá se eu ia mais devagar ou mais rápido, eu tinha que manter no coração. Só deu um pequeno problema, que quando eu fui para a prova, que a gente pega um ônibus para ir, vai para um lugar no meio do nada, assim, gelo, assim, do nada, tudo fica dentro do menos 50 e poucos graus negativo, daí, sei lá, daqui 4 minutos vai sair, começar a largada, tu sai. Eu esqueci o negócio do coração do Garmin. Só esse detalhe. Aí tu não tinha como te medir. Daí eu não tinha como me medir, eu tive que fazer as minhas negociações. Eu acho que quem corre sabe que tu negocia muito com o teu corpo. Muito. O meu objetivo era simplesmente terminar, já seria ótimo. Eu me prometi que eu não ia passar de tal velocidade até a metade, e eu estava super bem. Daí eu comecei, mas eu posso ir, mas não devo ir ainda, minhas negociações. A gente negociou bem e eu acabei indo muito melhor do que eu imaginava, mas muito melhor do que eu imaginava, dentro do planejado. Pessoas que corriam muito melhor do que eu num tempo normal, se a gente pegasse uma maratona normal, foram muito pior do que eu lá. Eu acho que eu consegui ter essa negociação com o meu corpo direito, e aí a minha meta um era terminar, a meta 2 era terminar abaixo com saúde. A primeira era Vivo, terminar vivo, né? A segunda era terminar. com os É, dedos, tudo. Aham. essas eram umas preocupações. E a última era fazer embaixo de um tempo, e quando eu vi, eu estava muito abaixo desse tempo, e eu sabia que já tinha alguns brasileiros feitos, e eu comecei a ver que era possível ir abaixo dos brasileiros, que seria o recorde brasileiro. O recorde brasileiro foi uma coisa que eu inventei, porque tinham 10, 12 brasileiros que já fizeram essa loucura até aquele momento, mas eu checo todos os anos, e até hoje ninguém passou do meu tempo.
E Segues o primeiro. sigo o recorde brasileiro, né? Tu tem que criar umas categorias, né? Sem o negócio. Eu É. até ia te comentar que eu tenho uma suspeita de que a gente, quando não se mede, a gente vai melhor. Quando eu esqueço o relógio, e já aconteceu algumas vezes, e eu faço pelo o pace que eu sinto do corpo, assim, eu deixo o corpo trabalhar e dizendo, "Ah, vamos mais um pouquinho, não dá, chegamos no limite e tal." Quando começa a negociação, normalmente eu vou melhor do que quando eu tô olhando no relógio. Então, eu tô pegando o hábito até de não olhar, Eu de correr costumo sem. dizer que a minha pior maratona pura, foi a que eu melhor estava preparado. Eu estava muito bem, para mim, né, na minha relação, e eu ousei querer bater meu recorde e acelerei muito antes do que era. E a minha melhor maratona foi exatamente o oposto. Eu não ia fazer uma prova, né? E aí eu combinei com um amigo meu que ele ia fazer, que eu ia correr com ele só os primeiros 21 quilômetros para fazer, que aí daí eu fui tranquilo, devagar, nos 21. Fiquei, cara, quer saber? Eu vou o Eu resto. vou. E fui indo, fui acelerando e fui muito bem. Então eu fui aprendendo a conhecer o corpo e eu acho que isso aí é muito interessante, né? Isso é um aprendizado que eu tenho aí do esporte. Nesta maratona da Groenlândia, eu conheci uma chinesa e ela fez aquela maratona da Groenlândia, e a gente acabou ficando amigo, e 2 semanas depois ela foi fazer a de Nova York. E aí depois eu me dei, e aí, como é que foi? Ela passei o maior frio da minha vida. Como passou o maior frio da tua vida? A gente acabou de vir da Groenlândia de -50, agora estava menos. Ah, ela falou, é que lá eu estava preparado pro frio de -50. Esse daí eu levei de brincadeira, que era só -4, -5. Não botei as roupas certas, as coisas certas, e passei o maior frio da minha vida. Então tu vê que um tá -50, tá -4, quando tá preparado para -50, funciona. Quando tu não tá preparado, é um terror. E eu digo isso muito da preparação. Eu estava falando com o pessoal, nós estava dando um exemplo de surf, que foi um exemplo que eles usaram aí e eu não surfo, só para deixar claro, mas os big riders, que o cara vê assim, tem que ter emoção, tem que ir, então tu tá preparando, tá nadando, tá vendo aquela onda, fala assim, vamos lá, isso é nós, e tu vai pegar a maior onda do que tu vai morrer. Não adianta tu ser motivado se tu não tá preparado. Agora, o cara que se preparou, que entrou, daí sim ele pode ir. Então, motivação sozinho não te leva para o caos. Te leva pro caos. Eu vou encarar essa onda. Se eu for ali, não é eu chegar na frente e vou encarar. Agora, grandes desafios com muita preparação, ele vira fácil, porque tu tá preparado. E o desafio é o mesmo, só depende de toda a base que tu tem por trás. Te meter num negócio que tu não conhece, tu vai dar errado. Tem a ver com respeitar aquele desafio, né? Claro. Respeitar e entender que para jogar aquele jogo tem que conhecer esse jogo, né? O jogo Essa dele. é das palavras mais faladas no mundo corporativo e que as pessoas às vezes não entendem. A humildade e a arrogância. Humildade e arrogância é isso daí. É o cara que não sabe direito e ele tem a humildade de reconhecer que ele não sabe. E aí ele se prepara para tudo e o arrogante acha que sabe absolutamente tudo e pode estar muito bem e ele vai dar um passo sim e não vai. Por que as pessoas olha, é a principal característica do mundo corporativo? Todo mundo, olha que legal, aquele cara é humilde. Porque o cara é humilde, ele se prepara para as coisas. E aí, com essa preparação, as coisas viram até mais fáceis. E aí depois, ele era tão humilde. Não é, que ele efetivamente se preparou, viu o plano A, B, C, D e E, ou D linha, 2 linhas, como é que funciona, e ele sabia absolutamente tudo. Aí veio o desafio que fez isso até menor, -4, é muito mais tranquilo que -50, mas quem está preparado, está preparado. E é interessante conseguir preservar isso quando o sucesso começa a vir, porque quando começa a acertar, a tendência é achar que sabe o caminho, né? Só que cada desafio é um. É totalmente diferente. E quem está preparado, quem é humilde, né? Eu vejo muito em entrevista de emprego, assim, quando a gente está falando com algumas pessoas, e daí tu vai falando o cara assim, olha, eu não sei se esse cargo é para mim, não sei se eu tô pronto, porque é um desafio maior. É exatamente o que eu quero. Porque é o cara que não sabe se ele tem a humildade de entender que não está preparado. Então agora tu vai te preparar para essa nova fase. Agora aqueles caras, não, isso deixa comigo, esse eu tiro de letra. Isso não sei. Tá, isso daí que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não está aberto a aprender.
O que que esses esportes de extremos, assim, eles te trazem, esses limites, te trazem sobre sentir estar vivo? Tu precisa disso? Ou isso tem mais a ver com diversão para ti? Tem Porque são um, limites são limites. físicos e mentais, né? Tem um livro que eu gosto muito, chama Noir Rarefeito. Conta a história do pessoal que foi subir, história verídica, o Everest, né? E ele era um repórter que vai junto com um time e dá uma tragédia, uma das maiores tragédias da história do Everest. E lá em cada capítulo ele iniciava com uma frase, e aí eles falaram assim, tem uma pesquisa que perguntaram para as pessoas que não subiu o Everest por quê? E as pessoas falam, por que existe? Tem um certo tipo de pessoas que eu me enquadro que só o fato de existir algo que te provoque, tu tem que ir. Né? É mais forte, assim, o problema é que vem de um outro livro que esse tipo de pessoas estão sempre procurando uma boa história. E às vezes essas boas histórias chegam, elas não são tão legais assim, né? Porque tu vai se botando ao limite, vai se botando ao limite, e o limite, às vezes, é o limite, né? Tu não passa dele, né? Era aqueles 147 horas, eu não lembro o número de horas que ele sai procurando uma boa história, ficou preso nas pedras, de bicicleta e teve que cortar o braço fora para ir. Também um fato verídico. Falou assim, eu estava procurando uma boa história, estava flertando com o perigo e um dia o perigo me pegou. Então, eu tenho muito esse medo eu gosto de ir até o limite. Uhum. O limite me provoca, né? E o medo te protege. O medo protege. E aí eu acho que é engraçado que, como empresa, nós somos conservadores ao máximo. Então, eu acho que pelo excesso de Pois é, conservadorismo eu de ia um te lado, perguntar sobre isso, de que forma tu excesso trazia. de conservadorismo no lado me permite do outro lado querer o exagero, a ir no a maratona mais gelada do mundo, a querer fazer o maior churrasco do mundo, a querer fazer eu gosto do desafio, né? Ele me seduz. Pois é, eu tem uma coisa, eu acho que o esporte diz muito sobre a gente, né? Eu acho que talvez a parte da nossa conversa que fique mais claro, Felipe, é do esporte, porque é impressionante como o esporte traduz aquilo que a gente é e até onde a gente quer ir, enfim, e a que custo, né? E aí eu tenho uma relação com dor, assim, que acontece comigo, eu queria te perguntar um pouco qual é essa relação, que tu faz de dor física com clareza mental, né? Porque eu não sei como é que tu volta dessas empreitadas, falando de clareza mental e de como tu te sente preparado para o dia a dia, para as tuas, né, para os teus outros desafios que não esportivos. Eu acho que, primeiro, a dor dentro do esporte, ela é natural, né? Se tu não tá no teu limite, tu não vai incendiar. Fazia parte, né? E tem que saber jogar. Eu acho que eu nem tava tão preocupado com a dor. É muito mais para mim um jogo mental que tu tem que saber jogar. E eu me lembro, assim, quando tu não tá preparado, tu começa a criar tuas próprias dores, assim. Sente uma dor e diz, mas hoje eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Tem que conseguir passar por cima. E aí tá a cabeça no esporte, né? Eu acho que essas dores fazem parte. As dores do crescimento fazem parte do crescimento, né? Para baixo sempre é mais fácil. Para cima tem dor. É, que legal, é verdade. E quando a gente evolui no esporte, né? Toda vez que dói muito, a gente dá um passo além, né? Bem, Tu construiu negócios de grande impacto, assim, que impacta muita gente. Então, quando a gente pensa em cada coisa que tu trouxeste, então teve Guadalajara lá atrás, aí eram festas de formatura e sempre foi em volume, era uma empresa muito forte, fazia muita festa, era a maior empresa, né? Tu trouxe um pouco desse dos maiores, né? Então vem o maior churrasco, e aí a gente tem a maior incorporadora do sul do país, né? Quando tu cria coisas assim, cria esses movimentos, o que que te motiva para criar sempre uma coisa que é o maior, que impacta tanta gente? Porque a gente não está falando do maior em tamanho por vaidade, mas a gente está falando por impacto. São as coisas que impactam muita gente por serem grandes,
Então, quantas pessoas foram formadas por Guadalajara? Quantas pessoas participam hoje do Palheta e entendem isso como um evento de encontro e de conexões também, e de prazer e de lazer? E a mesma coisa com a questão dos imóveis, enfim. Go Que é tudo bigger muito grande. ou go home, né? É que eu acho que eu me jogo de coração, acho que tem isso aí. A gente fala da Melnick, o Melnick Day hoje é o maior evento imobiliário do país, né? Tu falou o Paleta, o maior churrasco do mundo. A gente persegue passar dos limites, né? Ir além. Isso é característica, não adianta. Eu acho que se é para ir, é para ir. Né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. O medo é ser pode ter o maior abismo junto disso, né? A gente tem que conseguir jogar, ter cautela em tudo. Mas eu acho que a gente não busca assim ser o maior, principalmente quando a gente fala de empresa. Eu acho que é uma consequência de um trabalho bem feito. A gente começa a fazer uma coisa de uma maneira correta, com as pessoas certas, com um time engajado e naturalmente vai chegar nesse ponto que vai crescer porque as coisas são boas, elas entregam, né? Então, eu não busco esse ser o maior ou o melhor, não é? Eu acho que isso é uma consequência que vem de uma entrega, de uma dedicação. Quando é que tu percebeu? Porque dá para ver que é uma coisa tua, de realizar, tu está sendo feliz fazendo aquilo, e daí a consequência naturalmente é construir uma coisa grande e impactante. Em que momento tu percebeu que tu tinha essa influência? Que tu estava trazendo gente, que tu estava juntando coisa, que tu estava. Porque tudo isso é edificação de muitas coisas, envolve pessoas, envolve as pessoas quererem serem cativadas pelo teu projeto. Acho que a gente vai conquistando credibilidade, né? As pessoas vão acreditando, né? E aí talvez, acho que foi na vida, assim, eu tenho um estilo meio de liderança, assim, eu me sinto, eu sou muito comunicativo, e aí por ser comunicativo eu consigo trazer as pessoas para perto de mim. Então, sempre eu tive essa posição de meio de liderança e cativar. Então, ele era um aspecto meu que eu consegui, que eu entendi que eu tinha essa habilidade, uma habilidade muito grande de engajamento, como eu também descobri que eu tinha defeitos, né? Tinha um outro lado que eu não sabia jogar bem. Eu não sou uma pessoa hiperdisciplinada, não sou um grande gestor de pegar as pessoas, montar metodologia, tudo isso. Eu tenho uma grande capacidade de engajamento. Quando eu descobri as minhas falhas também, eu consegui cobrir, trazer para perto de mim pessoas que são muito melhores que eu em outras áreas, e eu tinha que usar o meu dom para fazer o que eu quero. E esse eu acho que é o grande equilíbrio que muitas pessoas não conseguem chegar. As pessoas se acham alguns perfeitas e são melhores que outras, não reconhecem. Acho que talvez a grande habilidade era reconhecer as falhas para usar o teu dom da maneira que é. Eu tenho um dom de engajamento, né? No que dei é um exemplo. A gente pega e faz acontecer. O grande medo que eu tenho, o grande desafio que eu acho que existe, que as pessoas, quando elas pegam o seu dom, elas olham só para ele e acreditam que eles podem resolver absolutamente tudo. Então vem a arrogância de novo. Olha, se eu sou muito bom em engajamento, eu vou engajar, isso vai acontecer, e não olho o outro lado da preparação e levo todo lá. Porque fica mais fácil tu jogar onde tu domina. É mais difícil tu jogar onde tu não domina. Então, psicólogo, terapias, conversas, erros e acertos faz a gente entender, e eu acho que aí tá o que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe fazer. Eu sei hoje claramente do que eu sou bom e o que eu não sou bom. Eu acho que a lista é bem parelha. O que eu sei fazer e o que eu não sei fazer. Eu só sei claramente o que eu não sei fazer e como que a gente resolve isso. Então, a habilidade, eu acho que ela é minha. A gente foi crescendo, foi aprendendo um pouco mais dela. Eu vai desenvolvendo também, mas ela traz aí também uma responsabilidade. Tu é
Tu vive no 220, né? Vivo. Onde é que tem paz? Aí. A minha, Como es- é que é a paz na a tua minha esposa, ela perguntou assim, mas tu gosta vida? tanto de trocar das coisas, de viver dizendo assim, como é que tu tá tanto tempo comigo, né? São tantos desafios, tem Você uma vai vida. mudando. Tem muito a ver com o que tu fez, o paralelo É. dos teus desafios com a Melnick, que é conservadora. Aí eu sei lá, Porque porque ela é uma Melnick. surpresa todos os dias, Ah, né? É, a minha paz, efetivamente, a minha tranquilidade é o meu churrasco com os amigos, né? Isso é o meu negócio. E ainda tem que ser um monte. Eu gosto de estar um monte de gente junto, assim. O meu churrasquinho vai... são 10, 15, 20, 30, 50, é 100, no 200. 220 também, então, a tua Mas paz. é onde eu tô feliz. Cara, mas ele foi fazer um acampamento, agora eu fiz um churrasco com umas 150 pessoas. Eu falei, cara, tu vai pegar e vai ficar fazendo um churrasco para 150 pessoas. É um prazer gigantesco, não é trabalho, é prazer. É estar com os meus amigos, fazendo meu churrasquinho, tomando nossa cervejinha, tá tudo feito. O que que tu ainda quer resolver internamente, assim? Eu acho que eh, a vida é feita de fases. As fases, eh, cada fase ela tem início, meio e fim. A gente tem que conhecer estas fases, né? A gente tinha um momento da vida que eu queria muito sair do Brasil e a gente até foi morar fora. Depois a gente voltou. Eu falei, não, mas eu não sei se é aqui que eu queria. Hoje eu tô muito. Eu descobri uma coisa dessa história que não existe nenhum lugar bom quando o teu coração não está bem resolvido e então tem que estar resolvido dentro de ti. Depois que está resolvido dentro de ti, o resto é o dia a dia, ele é muito fácil, né? Então, não é Brasil, não é Estados Unidos. Tem gente que está feliz nos Estados Unidos, tem gente que está triste nos Estados Unidos, tem gente que está feliz no Brasil, tem gente que está triste no Brasil. É dentro, é dentro. E eu acho que eu consegui resolver muito isso. E aí terapia ajuda, conversa ajuda. Então, hoje eu digo assim, sou muito feliz dentro de mim. Tá fácil, né? Tá Viver fácil de contigo. ver. Que legal. O que que tu acha que assim, se tu acha que tu já construiu o que tu queria ou se tu ainda tá num caminho que tu deseja outras coisas? Pensando nessa inquietação. Ah, eu primeiro acho que assim, eu sou, de novo, já falei assim, muito grato, né? Se eu voltasse no tempo, que falasse com aquele Felipe de muitos anos atrás, eu acho que eu já construí, já vivi muito mais do que eu imaginava que poderia, né? Mas a gente tem uma inquietação dentro da gente, que é o propósito da empresa. Transformar Porto Alegre através de empreendimentos incríveis, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vem muito forte conosco, com meu irmão também. Como que a gente pode e que ousadia a gente querer que uma empresa transforme a cidade. E a gente vê que a gente tem o potencial efetivamente de transformar nossa cidade para uma cidade muito melhor. Nós desenvolvemos muito tempo nisso daí, como Porto Alegre, como o Rio ser o meio da cidade, não ser mais aquela frase que a gente fala Porto Alegre, né, ser de costas para o Rio, como ser uma cidade com mais eh, participativa, como que a gente pode transformar efetivamente essa cidade? Para mim, essa inquietação veio um pouco dessa ideia de sair do Brasil quando eu tive a oportunidade. Acho que muitas pessoas falam, se eu pudesse sair, né? Obviamente, a gente deixa algumas coisas para trás e eu acho que o grande legado que a gente poderia deixar é se os meus filhos não quiserem sair de Porto Alegre como eu quis. Se eu conseguir transformar, se nós conseguirmos, e acho que até eu errei quando eu falei eu, porque eu acho que é nós, eu não quero fazer isso sozinho, é muito maior do que a empresa, transformar essa cidade, para que os nossos filhos não queiram ir embora, vale muito mais do que vender 10, 20, 30 apartamentos a mais ou ganhar um pouco a mais. A gente conquistou esse direito de sonhar em transformar uma cidade, e é uma responsabilidade muito grande. A gente põe muita energia nisso. Não é fácil, até pela polaridade que tem, pelo jeito que tem, mas talvez esse seja o nosso legado, conseguir fazer que Porto Alegre seja um melhor lugar para se viver.
Felipe, a coisa mais desafiadora do mundo foi fazer uma entrevista contigo em 1 hora e pouco. Vocês estão me matando aqui, né? Eu tive que pular, eu te peço desculpas. Em algum momento eu pulei de um assunto para outro, porque eu fiz tantas perguntas para ti. Nós vamos ter que marcar um segundo, já vou te dizer, porque eu comi o meu roteiro, eu perdi muitas coisas que eu queria estar conversando contigo para tentar trazer o máximo possível daquela história que um pouco tu me contou, com um pouco eu li a respeito e a gente queria poder mergulhar mais. Mas assim, vocês não vão me impedir de fazer o bate-bola com o Felipe no Mas só final. deixa eu pra te ficar mais tranquilo. Acho que eu não tive uma vez um podcast, uma conversa que conseguiu ser dentro do tempo. Quem a gente vai falar? Os caras falam, a gente tinha mais coisa para ir. Foi competência. Graças a Deus a gente viveu muitas vidas dentro de uma vida, assim, e vidas legais, histórias bonitas. Não, Felipe, eu poderia ter feito um podcast só sobre a tua parte esportiva. Outra só sobre o teu negócio, que é um negócio que é um polvo, né? Que é um negócio cheio enfim, de impactos diferentes. E aí foi difícil navegar em todos esses assuntos pulando, assim, porque eu realmente queria te perguntar mais coisas. Eu tirei coisas aqui, né? Tentei. Por isso que o roteiro, no fim, é importante, apesar de eu sempre burlar ele, né? Mas, assim, um bate-bola eu queria rapidinho. Um bate-bola é uma coisa rápida, mas que eu queria fazer essa troca, assim, respostas rapidinhas para a gente ter um final, assim, bacana. é, e poder te entender de uma forma, assim, global. Uma palavra que te define. Paixão. Como pai. Ah, é tudo, não tem nem como falar. É a melhor coisa do mundo, né? E como filho. Eu sou muito ligado. Esse elo de família para mim é muito forte. Eu sou muito ligado à família. Família é tudo. Um erro que te marcou. Erro. Talvez a venda das casas noturnas. E um valor inegociável. Ah, acho que é a honestidade. O Grêmio no Felipe. Difícil de falar em uma palavra. é, não sei. fo- Eu tenho uma coisa que eu digo, desculpa por aí. Futebol é a coisa mais importante do mundo quando teu time tá bem, né? Então, o Grêmio, eu tenho milhões de histórias com ele, assim. É forte a relação. Até as alegrias, até as tristezas são um motivo de alegria, né? Na vida do gremista. A carne do Felipe no churrasco. Mal passada, mas Pá, todas, todas. um medo que poucos sabem. Ah, o Inter ganhar. O Inter entrar numa boa fase. É. O que tu ainda quer provar ou parar de provar? Parar de provar é certo que não é, mas eu acho que a gente pode transformar a cidade mesmo. Provar que a gente pode. Depois de tudo que tu construiu, quem é o Felipe da Júlia, da Lívia, do Eduardo e da Laura, lá quando ninguém tá acessando? O que gosta de estar com todos, com os amigos, com todo mundo, de fazer churrasco e tá em família. Ficar quieto, só a gente, é a melhor coisa do mundo. Felipe, eu queria te dizer sempre no final assim da entrevista, esse programa é sobre marca por trás da marca. E, e o que a gente acredita é a marca que tu, como Felipe, faz nas pessoas, não aquilo que reverbera no que tu constrói. E, né, e que sai com um pouquinho de cada pessoa que está na tua equipe, que trabalha contigo, mas no cara, né? E a marca que tu deixa, eu estou muito impressionada com a nossa conversa, porque tu é uma pessoa extremamente simples, né? De valores muito claros e muito simples. E ver um cara que constrói as coisas que tu construíste, né? Que tu vem construindo desde da tua adolescência lá, quando tu monta o primeiro negócio até hoje com uma alegria, assim, que tu tem um entusiasmo juvenil quase sobre as coisas, né? Tanto quando tu fala do esporte, quanto quando tu fala de um negócio, da complexidade que é o teu negócio. Me faz
senti que é tudo muito simples, apesar de tu me dizer que uma das tuas palavras é complexidade, eu te diria que para mim tu me marca com a simplicidade pura, que é a intensidade e a simplicidade de quem acredita e gosta de viver e quer construir coisas Sabe melhores, que, alegres para a vida. desculpa por ter te cortado, eu tive uma Imagina. grande sorte de ter na minha família os meus irmãos, acho que o Leandro é um cara diferenciado que é um grande cara para negócio. Talvez as maiores lideranças que a gente tem hoje no Brasil, acho que ele conduz muito mais a empresa e às vezes até parece que sou eu que tô mais na frente. Eu vou seguindo muitos passos dele, que é as orientações que fazemos. Eu acho que o meu poder, o meu lado positivo é esse de conectividade, de amizade e trazer as pessoas para esse grande sonho. Eu acho que eu não sou um grande gestor, eu sou muito mais próximo, o amigão das pessoas e consigo trazer as pessoas para a gente estar no mesmo sonho. Acho que tem pessoas com habilidades muito, mas muito maiores que a minha. E, de novo, é saber com quem tu está andando para conseguir. Acho que é a facilidade de escolher com quem tu está andando. Não, e a tua marca é cativar. Então, tu falaste uma palavra agora que ia ser o término, assim, eu tinha escrito algumas coisas da minha percepção, mas eu vou te dizer que muda tudo quando tá conversando contigo, é muito maior do que isso, que é o amigo. Então, tu soas um grande amigo e eu tenho um grande prazer de estar podendo, de alguma forma, acessar essa pessoa e ser marcada por ti como um amigo aqui na Gamídia, né? Que bom. Que facilitou a nossa conversa e me permitiu acessar de uma forma muito amigável, né? Como eu me sinto marcada pela tua marca pessoal. Muito Então, obrigado. te agradeço por estar aqui. E o Felipe foi o nosso Hora H dessa semana. Com muito prazer, espero que a gente possa repetir essa conversa, porque o Felipe não é coisa de uma entrevista só. O Felipe é coisa de muitas entrevistas, a gente outra hora vai fazer. Mas e tem que botar uma cervejinha, um vinho, um churrasquinho, Um daí churrasquinho fica fácil. daí a gente, quem sabe, vai fazer lá com a Isso. tua turma e a gente pode ter E uma aí turma sim. maior. Obrigado, Felipe. Isso, eu que Valeu. agradeço. É isso aí. E quem foi pro front foi o Felipe Melnick.